Salve pessoal! Mais um vídeo aqui para ajudar vocês. Estão começando no Figma. Seguinte, imagina você poder ter uma forma de você alinhar os elementos que você trabalha, você deixá-los exatamente no padrão para ser exibido para o seu cliente, para o seu público, e que ele siga essas normas e que você mesmo pode colocar. Vocês estão vendo esses elementos que estão atrás, estão ali sendo exibidos como guias, né? Pois é, isso é um layout grid que a gente faz no Figma e que eles ajudam a deixar alinhado, deixar as coisas muito mais profissionais e nos seus devidos lugares. Vou ensinar vocês como criar um desses e utilizar para deixar os seus projetos com uma aparência muito mais harmônica, muito mais agradável para o seu público. Vamos começar do zero? Vou mostrar do zero para vocês. Vou criar aqui uma nova página. Vou botar aqui, ó. A gente começa um frame. Deixa eu botar aqui deixa eu botar um frame como se fosse um celular para facilitar. Vou selecionar aqui dos modelos, já tem o iPhone 16 Pro. Pode ser qualquer um modelo, não importa. E aí a gente vai colocar esses grids de celular. A gente já tem aqui, ó, layout grid. Tá aqui, quando a gente cria ele vai automaticamente na aba de design, óbvio. Ele cria aqui um grid de 10 pixels por 10 pixels. O que ele faz? Ele faz um monte de quadradinho. Fica aqui, vocês podem ver na tela. É um monte de quadradinho e tal. Mas a gente não vai usar isso aqui para medição, propriamente dito. A gente vai utilizar uma formatação, vamos dizer assim, de layout para celular. Como é que a gente vai fazer isso? A gente aqui, ó, do lado do layout grid tem, ó, settings. Então a gente tem acesso às configurações, né? E aparece esse pequeno guia aqui. A gente vai mudar de grid para coluna. Está em inglês, né? Columns. Então a gente vai botar uma coluna. E a gente vai botar o número 4. Então ele vai ter 4 colunas. Quando eu enter aqui, ó, 4 colunas foram criadas. Para celular, geralmente a gente trabalha entre 4 e 6. Porque isso aqui vai dar para a gente o tamanho horizontal, né? Com a largura de cada elemento que a gente botar na tela, para ele ter um posicionamento correto, né, pela tela. Então a gente pode trabalhar com 4 ou 6 unidades, né, de colunas. A gente deixa esse tipo aqui, stretch marcado. A gente bota uma margem de 20 pixels, ou seja, ó, nos cantos esquerdo e direito, dê uma afastada a coluna exatamente para poder ser a margem do seu celular, do seu aplicativo. E o gutter, que é o espaçamento dentro das colunas, a gente vai botar em 16. Pronto, aí então o tamanho da coluna, o espaçamento lá da coluna, ficou em 16. Então a gente já tem aqui 16 colunas, o que já permite a gente vou desenhar aqui um botão, vou fazer um retângulo, né? E perceba, ó, a vantagem de você fazer isso aqui, ó, é que ele serve para alinhar. Então o elemento ele vai, ó, ele conecta, né? Ele usa isso aí, esse ajuste, claro que ele não fica restrito a ele passa, mas você pode usar isso para facilmente, né, alinhar um botão, um elemento que você queira fazer a sua tela. Tá, Zé, mas como é que a gente ajusta o tamanho na vertical, né? A gente fazer as linhas. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Estou aqui com o frame selecionado, vou lá embaixo no Layout Grid e dou um maisinho aqui, ó, Add Layout Grid. Ele vai fazer de novo aquele grid padrão, que não é o que a gente quer trabalhar. Clicamos no ícone que tem aqui na lateral, Layout Grid Settings, e aí a gente, ó, já vem de novo aqui a mesma coisa. Em vez de columns, vai ser rows, que vai ser as linhas. Tá meio esquisito, mas confia em mim. A gente vai clicar aqui no count, que é a quantidade, vai botar em alto. Não dá para ver nada ainda, né? Mas calma. Em vez de stretch, vocês vão botar no top, ou seja, ele está alinhado ao topo, está começando a aparecer, só que essas linhas são muito grandes, né? Vamos trabalhar com um incremento de 4 pixels por tamanho e deixa o gutter como está. Então, quando a gente fecha aqui, ó, automaticamente eu tenho um tamanho que eu posso aqui também, ó. Então vamos dizer que meus botões vão ter 2 incrementos na vertical,
para poder ser a minha medida padrão, para poder trabalhar. Isso vai me ajudar a deixar os elementos muito mais precisos. Digamos que eu quero fazer lá o quadradinho da notícia, é um quadrado um, o quadrado 2, ó, já fica já tudo já muito mais bonitinho, cada coisa no seu lugar. Você pode botar o texto fica aqui mais ou menos. Cadê? Deixa eu botar aqui em Lorem Ipsum. Então, gente, ó, já tem como aqui você já alinhar as coisas à esquerda e tudo mais. Você já tem como deixar tudo prontinho. Agora, um detalhe. Criei usando esse frame aqui, né? Então, esse frame, ele tem aqui, quando eu clico lá embaixo, Layout Grid, ó. Rows de 4 pixels de altura, as linhas de 4 pixels e 4 colunas, certo? Vamos criar um novo. Se eu criar um novo, olha o que acontece aqui. Criei um novo frame do zero, não dupliquei. Criei um novo frame do zero. Você vai ver que o Layout Grid está vazio. O que acontece? No Figma, você pode criar diferentes layout grids para cada frame que você quiser. Isso permite, por exemplo, se eu quiser fazer um desktop que vai trabalhar, vou botar até aqui o escrito para vocês, um desktop, ele trabalha entre 12 e 16 colunas. Geralmente o pessoal trabalha entre 12 e 16 colunas, sempre dando preferência a 12 colunas. Para tablet, a gente trabalha geralmente com 8 colunas. E para celular, como eu comentei agora há pouco, entre 4 e 6 colunas para o seu projeto. Isso vai servir para você organizar o seu material de forma a ser mais fácil seguir um padrão. Mas cada vez que você cria um novo frame, você vai ter que criar um do zero. Pô, Zé Thelma, sacanagem isso, vou ter que fazer tudo de novo. E se eu tiver um projeto com 40 telas, 40 frames, eu vou ter que fazer isso 40 vezes? Não precisa, porque você tem como salvar isso como padrão do seu documento. Eu vou deletar aqui, vou voltar para aquele original que a gente estava criando, e aqui no Layout Grid, vocês estão vendo que tem do lado do maisinho tem 4 bolinhas, né? Ele fala sobre estilos. Eu clicando nele, ele vai abrir estilos que existem disponíveis para o meu documento e que eu criei recentemente para o meu documento, e eu posso criar um novo, porque esses aqui são de elementos anteriores. Eu vou criar um desse aqui que a gente está fazendo agora. Então eu vou apertar aqui no maisinho, ó, Create a Style. Então ele vai salvar esse estilo que a gente acabou de criar num nome só da gente usar. Então, por exemplo, para diferenciar de qualquer outro, esse é o grid bonzão. Vou botar aqui, grid bonzão. E posso botar aqui uma descrição e tal, explicar e create a style. Automaticamente, ó, grid bonzão. Então, se eu criar o documento com outros frames, vou botar aqui Pro e tal, e aí eu posso selecionar todos os meus. Deixa eu duplicar esse em branco que não tem grid nenhum. Por exemplo, afastar um pouquinho. Vou selecionar todos. E aí eu vou lá em Layout Grid. Ó, já está até ali o grid bonzão. Pronto. Selecionei todos eles. Agora bebem do mesmo grid, né? Exibem o mesmo grid, né? Mesma fonte. A vantagem também que eu posso agora desabilitar e habilitar por aqui. Se eu quiser excluir o grid, eu faço aqui. Ou se eu quiser desconectar esse layout grid para poder voltar aquelas informações, ó. Voltou as informações separadamente, eu posso editar, chegar aqui, não, Zé, a gente não vai trabalhar com 4. A gente vai trabalhar com 6 colunas. Aí eu chego aqui, está tudo selecionado, 6 colunas, e aí eu posso criar um novo, em vez de grid bonzão, vou botar aqui o grid 6 colunas. Vou botar um grid novo, grid 6 colunas e salvar. Pronto. Aí ele agora faz parte disso tudo aqui. Outro detalhe, não se preocupe que quando a gente renderiza isso aqui, quando a gente faz aquele processo de mostrar, né? Ó, vou até exibir um aqui, as linhas não aparecem. Então essas linhas só aparecem nesse processo aqui de você organizar o material, alinhar o material. Mas na hora que você for mandar para o cliente, que você for fazer os seus testes, que você renderizar,
como é que ele vai ficar no celular, ele não vai aparecer. Só mais uns instantes que aí já vai exibir aqui. Pronto, olha lá, surgiu. Então, o elemento que a gente está aqui trabalhando, que a gente está aqui renderizando e está até alinhando em tempo real, ó, lá não aparecem essas linhas, não aparece nada disso. Bom, e é isso por hoje, gente. Esse é o Layout Grid. Não esqueça de, vamos aproveitar, né? Siga o canal, compartilha, curte, comenta, manda para os outros para o pessoal poder estudar, beleza? Até o próximo tutorial. Abraço.